Vida Longa CBN. No Vida Longa deste sábado, a minha conversa é sobre saúde, é sobre vida longa e também prática de exercícios físicos e tudo que está associado à prática, né? A gente vai falar um pouquinho sobre a creatina, mitos e verdades. E a minha convidada é a doutora Gisele Lorenzoni. Ela é endocrinologista, pós-graduada em medicina esportiva e nutrologia. Doutora Gisele, meu bom dia, tudo bem? Bom dia, Fernanda. Tudo bem? Doutora Gisele, eu acho que hoje, assim, a rede social trouxe, né, esses suplementos, esses apoios, a nossa jornada, né, de vida longa, e cada vez mais a gente se pega comprando coisas e tomando coisas. Mas será que realmente tudo aquilo que a gente leva para dentro de casa funciona? Minha primeira pergunta é sobre creatina. O uso da creatina, ele é aconselhado para quem? A creatina, só para introduzir, a creatina é o suplemento mais estudado no mundo. É um suplemento que tem muito embasamento científico para o uso e traz inúmeros benefícios. A creatina, ela pode ser utilizada para aqueles praticantes de atividade física, com um benefício maior, mas também para aqueles pacientes, para aquelas pessoas não praticantes de atividade física e também para pessoas idosas, com ótimas recomendações e benefícios. Mas o maior benefício dela são para as pessoas que praticam alguma atividade física. A gente produz creatina? O organismo da Sim, gente produz creatina? sim, a creatina ela é um composto produzido pelo nosso organismo a partir dos aminoácidos Uhum. e eles ficam armazenados, na sua grande maioria, em mais de 90%, dentro do músculo. E aí eles têm o benefício. E em algum momento da vida a gente para de produzir? A gente diminui a produção. Ao longo da vida, a gente pode diminuir a produção da creatina, mas a gente não para de produzir. Mas pode acontecer uma redução de sua produção. Entendido. E aí o motivo de suplementar, é isso? Além desse motivo, a gente sabe que a creatina, ela aumenta a energia dentro do músculo. Então, além da gente restaurar, além da gente usando a creatina, manter os níveis dela sempre bons dentro do músculo, mesmo numa produção normal, se eu aumento a quantidade de creatina, se eu melhoro a saturação dos receptores que ficam lá dentro do músculo, pegando aquela creatina, eu tenho benefícios adicionais. Porque na dieta é muito pequeno a quantidade de creatina. A gente consegue uma quantidade, principalmente nas carnes, seja carne vermelha, seja no frango, mas a gente consegue uma quantidade menor. Então, a suplementação, ela ajuda porque ela aumenta esses benefícios da creatina. Entendido. Então, olha só. Você está me explicando que se eu consumir alimentos com creatina, eu não consigo atender aí a expectativa de suplementação dela. Mas me deu bons exemplos. A carne, o frango. É sempre na proteína que eu vou encontrar uma creatina? Sim, porque a creatina, ela é derivada do aminoácido que vem da quebra da proteína. Tá? Então, ele sempre vai vir da proteína. Mas, assim, as pessoas que não usam a creatina na forma de suplemento alimentar, não é que elas deixam de ter benefício com o Entendido. consumo de proteína. Só que Uhum. quando a gente suplementa, a gente tem benefícios adicionais, tá? E importantes. Não é que a gente vai ficar sem a creatina e não vai ter efeito nenhum dela, não, porque a gente produz e mesmo pequena quantidade a gente consome no dia a dia. Mas quando a gente suplementa, a gente melhora esses benefícios, Entendido. tá? Entendido. E aí, alguns, né, atletas dizem que há uma explosão de energia com a creatina. É isso que acontece? É porque a creatina, ela aumenta a energia dentro do músculo.
né? Ela aumenta a produção de um metabólico que faz aumentar a energia. Então, ela aumenta a força, ela aumenta a potência nos treinos, ela dá mais energia para você fazer atividade física, ela melhora a recuperação do músculo, ou pós-atividade física, ou melhora a recuperação para entrar num outro período de atividade logo em seguida. Ela aumenta a quantidade de massa muscular, que também, e aí melhora mais ainda a energia, mais ainda a força, mais ainda a potência. Isso é verdadeiro. Uhum. E é E um dos maiores benefícios dela, né? entendido. E há um outro também que eu já acompanhei alguns estudos e divulgações de que melhora a cognição. Na verdade, ela age no cérebro. Isso. Ela age no cérebro, ela melhora a cognição. Estudos vêm mostrando uma redução, ela ajuda a reduzir, a diminuir a chance de doenças demenciais, ela ajuda na melhora da cognição ou ela retarda a perda cognitiva com a idade. E aí são outros benefícios que ela tem. E por isso também ela é muito utilizada em pacientes idosos tanto pelo benefício da melhora de massa muscular, quanto na melhora da cognição. Doutora Gisela, então, pelo que eu estou entendendo, não é para ter medo da creatina. Não, a creatina ela é um suplemento seguro, é um suplemento, como eu falei no início, o mais estudado no mundo. Ela tem benefícios enormes e ela tem segurança. É claro que aqueles pacientes que têm doença renal instalada não pode utilizar por conta própria, tem que ser sempre com orientação, né, com balanceando dieta, só com orientação profissional especializada, Uhum. mas não precisamos ter medo da creatina. A creatina é um suplemento seguro. Tem idade mínima para começar? Não existe uma idade mínima. Os últimos estudos vêm até mostrando benefícios em crianças, adolescentes, atletas, né? Não é para qualquer criança e nem qualquer adolescente, mas com segurança de uso, sim. Minha outra dúvida, né? É como a gente vê as pessoas praticando atividade física e fazendo uso da creatina, só quem tem uma atividade física com uma certa rotina pode tomar? Não. Com a atividade física, a gente tem os benefícios que a gente quer da creatina. Aham. Aqueles pacientes, aquelas pessoas que não praticam atividade física de forma regular, têm benefícios com ela, poucos. Os melhores resultados são em praticantes de atividade física, porque eu quero melhorar a potência, eu quero melhorar a força, eu quero melhorar meu desempenho, eu quero melhorar meu ganho de massa. Então, quando eu associo uma atividade física e, obviamente, uma alimentação balanceada, eu tenho o maior benefício dela. Mas naquelas pessoas que não praticam, que usam a creatina nos pacientes idosos, mesmo aqueles que não fazem atividade física regular, a gente vê também benefícios menores, mas a Uhum. gente vê sim nos estudos. Porque eu estou pensando aqui também no idoso, né? Que a gente sugeriu Sim. como melhoria na cognição. Se ele não tem uma atividade de peso todos os dias, se a atividade dele é, por exemplo, uma caminhada, uma fisioterapia, ele não tem prejuízo? Não, muito pelo contrário. Mesmo assim, a gente consegue algum benefício da creatina, tanto que ela é indicada mesmo para aqueles idosos não praticantes de atividade física. É Aham. claro que com a atividade, como eu falei, o benefício é muito maior, E mas sem atividade também tem os benefícios. E para os idosos, não só relacionados à cognição, ao ganho de massa magra. Nos idosos praticantes de atividade, a melhora é muito grande. Naqueles não praticantes, ela é um pouco menor, mas mesmo assim existe um ganho. E nos idosos, a nossa maior preocupação é com a massa magra, porque a gente tem uma tendência natural e fisiológica de perder essa massa de músculo ao longo dos anos. À medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo massa muscular. E é muito importante que a gente mantenha essa massa muscular, principalmente em membros inferiores, que tem relação direta tanto com doença cardiovascular, como infarto, derrame e também com demência.
Então, o ganho de massa muscular, a preservação de massa muscular nos idosos, não só para você ter o seu movimento, você ser independente, você conseguir ir ao banheiro sozinho, fazer é, a rotina, né? Sim, Conseguir abaixar, levantar da cadeira, conseguir pegar uma sacola, ela é importante, mas também porque está relacionada diretamente a risco de doença cardiovascular e a demência. Então, é muito importante que a gente consiga manter uma boa massa magra ao longo da vida. Então, esse é um benefício enorme nos pacientes idosos. A cognição é importantíssima também, mas também relacionado à sustentação, à força e à doença cardiovascular. entendido. Eu estou conversando com a doutora Gisele Dazi Lorenzoni, ela é endocrinologista, pós-graduada em medicina esportiva e nutrologia, e o assunto de hoje é a creatina, como é que a gente faz o uso com segurança. Doutora, ela se apresenta de diferentes formas, né, na prateleira. O pozinho, eu já vi cápsula, eu já vi até balinha e gelatina. Eu queria Isso. ouvir a tua opinião. A creatina, ela pode ser utilizada em pó, ela pode ser utilizada em cápsula, e hoje, mais recente, a gente tem a utilização dela em goma também, que é em Uhum. balinha ou balinha de gelatina, tipo de gelatina ou jujubinha, que elas não têm açúcar, não têm corantes e que são seguras para uso. A gente consegue ter uma flexibilidade. Tem pessoas que esquecem de usar, vamos supor, de manhã, esquecem ao longo do dia, e aí se colocar a balinha dentro da bolsa facilita a lembrança. Tem pessoas que têm dificuldade em ingerir, porque apesar de ser um pó e ele ser bem assim, de fácil dissolução, tem pessoas que têm dificuldade porque fica aquele gruminho no final, e aí prefere a utilização da bala. Então, são estratégias que a gente tem hoje, muito bem-vindas e que ajudam a gente não esquecer de usar a creatina. Excelente. E tem um horário ideal para se tomar? Não, não existe consenso na literatura de horário ideal para uso de creatina. O efeito da creatina, como eu falei, ela fica lá dentro do músculo, e lá dentro do músculo tem os receptores dela. Então, é como se a gente tem que deixar aqueles receptores, que é como se fosse um monte de copinho. A Uhum, gente vai, à medida que a gente vai usando a creatina, é como se a gente fosse enchendo esses copinhos, que uhum. são os receptores. E a gente tem que manter esses receptores, esses copinhos, sempre cheios de creatina. A gente chama isso de saturação. Então, eu preciso saturar esses receptores para que a creatina faça o efeito ideal que eu preciso que ela faça. Então, eu não tenho um horário melhor para usar a creatina, mas ela tem que ser utilizada todos os dias para que eu mantenha esse efeito de saturação. Inclusive nos dias que eu não treino, eu preciso manter a utilização dela, tá? Para que eu mantenha esses receptores saturados. Então, mesmo que não seja dia de treino, mesmo que seja sábado e domingo, mesmo que eu esteja viajando, porque se toda vez eu ficar parando de usar, eu esqueci, eu viajei, é final de semana, eu vou desaturando. E aí, como se eu tivesse que começar tudo de novo. E aí eu não consigo ter o efeito real, o melhor efeito da creatina. Mas não Entendido. importa a hora do dia, tem que ser todos os dias. Doutora, minha Hum. última dúvida, né? Eu li recentemente que há risco de broncoaspirar as pessoas que jogam o copinho na boca, aquele pó puro, sem dissolvê-lo. Olha, tem pessoas que preferem tomar a creatina dessa forma e eu não vejo problema. A gente não tem risco em usar. Tem que tomar cuidado, né, na hora de tomar. Qualquer alimento, qualquer remédio que você tome dessa forma, você pode aspirar porque está muito interligado com a via respiratória. Mas é só você ter o cuidado, mas não tem problema nenhum se você jogar na boca e beber água. Tem gente que prefere dessa forma, tem gente que não se importa e não tem problema nenhum. Só assim, tomar cuidado, né? Porque a gente pode aspirar, pode broncoaspirar, mas que não tem uma contraindicação para fazer isso, não. Entendido. E eu posso misturar com água, com suco, com iogurte, o efeito é o mesmo? Pode misturar com água, com suco, com shake, com iogurte. A única recomendação é não misturar com café.
a Ok. bebida, o café. Mas com qualquer outro tipo de líquido não tem problema. Doutora Gisele, muito obrigada pela sua gentileza de participar conosco neste sábado aqui do Vida Longa CBN, viu? O prazer foi meu, Fernanda, e assim, sobre um assunto que ele é e não é uma novidade, né? Ele é antigo, mas há pouco tempo vem se falando muito sobre o uso da creatina, e é bom a gente esclarecer, porque existem muitas dúvidas ainda, né? A gente vê isso com os pacientes, pessoas que sempre perguntam. Então, é um assunto que eu gosto muito, é um assunto recente, é um assunto, e como eu te falei, ele é novo e não é, cheio de dúvidas, então foi muito bom. Obrigada você pelo convite. Eu é que te agradeço. Bom final de semana. Obrigada para você também. Eu conversei com a médica Gisele Daze Lorenzoni e o assunto de hoje, o uso da creatina.